TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, estamos iniciando o programa Janela do Céu e hoje nós estamos aqui com a presença do presbítero Marcelo Almeida, da cidade de São Cepé, Rio Grande do Sul, que está naquela cidade para levantar a Igreja do Senhor e ser servo, como o Senhor pede de cada um de nós. Mas nós queremos saber um pouquinho da história, do nosso irmão que Deus realizou na sua vida, um pouquinho daquilo que Deus traz cada um de nós lá do mundo do pecado. A gente não sabe direito o que a gente está fazendo aqui, mas o Senhor sabe muito bem, tem os seus planos e sabe como trabalhar no nosso coração. Tudo bem, irmão Marcelo? Tudo bem, Elisama? Boa noite a ti, boa noite a todos os telespectadores do Janela do Céu. Que Deus possa estar nos abençoando aí nessa noite para que a gente possa compartilhar daquilo que Deus fez na nossa vida, e que sirva de edificação do corpo de Cristo, É verdade. Irmão Marcelo, como foi esse momento que Deus te resgatou? O que você estava vivendo? Como foi que cada um tem uma história e coisas bem peculiares, que o Senhor realiza? E a gente sempre se emociona muitas vezes, e lembra daquele momento onde Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, nos traz para junto dele. Com certeza, se a gente for realmente assim fazer um relembrar de todos os detalhes, a gente vai acabar realmente se emocionando muito, porque é uma obra assim que não tem palavras para explicar, na minha vida mesmo foi uma obra assim magnífica que Deus fez e continua fazendo, como tu bem falaste agora, estamos tentando ser servo, que é aquilo que a gente almeja aqui, Quando a gente chegar nessa posição de servo, com certeza vai ser uma maravilha para nossas vidas, E eu então sou natural de Santo Ângelo, na verdade de Giruá, mas só nasci lá e me criei no município de Santo Ângelo. E a gente nasceu no interior, E quando eu tinha 10 anos o meu pai faleceu. E com 11 anos eu saí de casa para poder estudar e trabalhar, porque a gente era uma família assim bem paupérrima mesmo, E aí não tinha condição, a mãe não tinha condição de me dar estudo, Então eu acabei saindo de casa para trabalhar e é como o mundo nos ensina e o ensinamento que a gente tem é que vai estudar meu filho para ser alguém na vida, E eu fui atrás dessa versão natural de sucesso, que é estudar para ter uma vida melhor, E aí morei em outros lugares, dentro do município de Santo Ângelo também. E quando foi aos 14 anos, eu fui para a cidade mesmo de Santo Ângelo, morar com os meus irmãos que já moravam na cidade. São mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. E aí eu fui morar com um deles, para terminar o 2º grau, fazer essa parte que eu queria. Eu tinha um sonho de fazer carreira militar. Sempre sonhei muito, assim, é uma coisa que eu até hoje ainda tenho assim dentro de mim um desejo por arma, sabe? Eu sou muito, agora estou mais contido, Mas eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre teve isso dentro de mim. E aí eu fui atrás desse sonho, sabe? E estudei para isso, fiz cursos para o SPSEX na época para ser sargento. Inclusive já tinha passado nas provas, estava com o material pronto e ia ingressar no quartel já isso com 17 anos de idade, E aí foi quando eu tive a minha primeira decepção na vida, natural. Hoje eu sei que Deus tinha um propósito com aquilo, Mas foi então quando veio o resultado do meu exame de sangue no quartel que eu tinha contraído o vírus de Chagas, Não desenvolvido a doença, como até hoje, graças a Deus. E hoje nem tem mais isso, agora trocou o sangue, Agora tá com o sangue do cordeiro, agora não tem mais nada. Mas na época apareceu e eu não tinha nenhum sintoma. Mas eles não podem incluir, E ali então foi uma decepção tremenda, Então foi aonde o mundo entrou mais forte dentro de mim e eu me larguei assim no mundo. Então eu comecei a beber muito, fazer festa naquela época. Devido à frustração, aí se revoltou, vou me largar então. Exatamente, é isso aí. Então, se não dá para isso, então era o que eu queria, então agora eu vou
Aí é aquela história, vou curtir a vida, né? Que curtir é apodrecer. E aí eu fui apodrecer a minha vida no mundo, né? Então eu comecei ali. Até essa época eu era bem CDF. Incomodava um pouco, mas não era tanto. Mas depois dessa época eu comecei a dar muito problema. No colégio mesmo assim eu comecei a atormentar muito, eu furava as paredes da escola, eu enlouquecia a sala de aula, os professores assim, era coisa terrível assim, sabe? Uma revolta, uma rebelião assim extrema, sabe? Teve professores que eles me davam nota e me garantiam a presença, mas eles não queriam que eu aparecesse na aula deles, né? Pra gente ter uma ideia. E aí foi bebida e coisa, eu comecei a beber tanto na época que os glóbulos, aqueles acho que é os vermelhos, eles sumiram. E aí se eu tivesse qualquer arranhão na pele assim, ele ficava 15 dias e não cicatrizava mais. E aí isso com 19 anos eu estava assim, envolvido com o mundo do crime, da droga, sabe? Mas na época eu não era usuário, sabe? Mais envolvimento mesmo assim. E aí foi com 19 anos foi que aí Deus fez um arranjo e eu arrumei uma namorada na época. E aí a gente acabou depois de 3 meses ficando junto e fomos morar juntos, né? E aí eu fui trabalhar pra fora, em granja, sabe? Aí passamos 5 anos pra fora. E depois eu voltei pra cidade. E aí a gente ficou mais 4 anos juntos. E aí foi onde começou então complicar a minha vida assim, porque quando eu voltei para a cidade começou a voltar aquelas amizades, voltar tudo aquilo, e aí eu comecei a me perder nas festas novamente, né? Isso já com família. Aí foi então que veio a primeira fase do adultério. Aí começou as brigas, as desconfianças, a perca da confiança, sabe? E aí eu fui me envolvendo cada vez mais, né? E em 2010 veio então a quebra daquele relacionamento por completo, aonde eu pensei que, bom, agora eu tô livre então, né? E aí foi aonde que a minha dita liberdade me levou a uma escravidão extrema. Porque aí eu entrei de cabeça no mundo das drogas, né, como usuário de cocaína, muita bebida, assim, muita prostituição, tudo que o mundo oferece, assim, eu me envolvi completamente naquele mundo ali, sabe? E em 2012 foi a época que então eu coloquei na minha cabeça que eu ia virar traficante. E aí começamos a bolar todos os planos, tudo. Aí eu coloquei a minha casa para venda, né, para investir no ramo de negócios, né, e das trevas. E aí só que nesse meio tempo Deus vinha me quebrando muito, porque eu era assim um dos melhores vendedores da região, eu ganhava muito bem. Aí eu comecei a perder emprego, comecei a perder a credibilidade na comunidade. Eu já não conseguia mais emprego porque as pessoas sabiam o que estava acontecendo na minha vida. A minha família também começou a se afastar de mim, eu comecei a dar muito problema para os meus familiares. Então foi uma época muito difícil. E aí a revolta aumentou, a rebelião aumentou. Então foram momentos assim, sabe, de depressão mesmo, mas eu não sabia. Então, como diz aquela palavra, né, que um abismo chama outro abismo. Isso. Então já tá com o coração frustrado, revoltado, e aquilo vai nos impulsionando sempre pro pior lado. Exatamente, é bem isso, sabe? E aí você tem um fator agravante nisso, que é a questão da injustiça social, né? A questão assim da injustiça mundial que existe, sabe? Essa desigualdade social, isso revolta muito o coração humano. E eu sentia muito na pele essa injustiça, sabe? Então isso cada vez me revoltava mais com toda a organização do sistema, com autoridades. Eu tinha assim uma aversão à autoridade. Eu, aqui no sul, se chama brigadiano, né? Se eu enxergasse um brigadiano que ele chegava a me coçar, eu tinha horror a isso, sabe, a autoridade. E eu era daqueles, ninguém manda em mim. Eu batia o pé, eu teimava, eu era extremamente orgulhoso e nunca percebi isso. E aí foi então que em setembro de 2012 foi assim uma época bem difícil para mim, sabe? E aí eu conheci a Igreja do Senhor Jesus Cristo através dos grupos familiares, que um primo meu me deu um cartãozinho no dia do meu aniversário, dia 5 de setembro de 2012. E eu ofereci cerveja, era uma festa arregalada com tudo que não presta do mundo. E ele apareceu nessa festa porque era época de campanha eleitoral. E aí ele apareceu lá com uns candidatos e tal. E eu ofereci cerveja para ele e ele não quis, né?
E aí eu digo, tá doente? E aí ele brincou, não, minha religião não permite, sabe? Daí tá, ficamos risada, depois eu ofereci de novo pra ele, daí ele não quis. Aí eu digo, mas o que tá acontecendo? E aí ele disse, não, eu tô numa filosofia de vida nova, tô lendo a Bíblia faz um tempo, e tem um pessoal que vai lá em casa, e eu digo, esse cara virou crente, cara. Aí me caiu os braços, né? Tipo, bom, perdi meu companheiro, né, cara? E aí aquilo ali me decepcionou, sabe? E aí eu já cortei ele, sabe? Mas aí fui na época, eu tava tentando voltar com a minha ex, e aí eu convidei ela pra gente ir, e aí a gente foi em 2 grupos familiares. E nesses 2 grupos familiares aconteceu uns problemas lá e eu digo, não, definitivamente isso aqui não é pra mim, eu não nasci pra isso, isso aí, negócio de Bíblia é pra louco, eu não quero isso, e chutei o balde e larguei de volta pro mundo. E ele me ligava, me insistia, mandava mensagem, me convidava, e eu sempre mentindo pra ele que eu tinha compromisso, e mentia, e nunca fui mais. Passou-se então alguns meses até chegar em 27 de fevereiro de 2013, que aí foi o ápice do caos, sabe, na minha vida. Aí eu tava muito quebrado assim emocionalmente, financeiramente, sabe, eu sempre digo assim, ó, na sarjeta mesmo, sarjeta. E aí eu pedi socorro. Porque eu vi que eu não conseguia mais sair sozinho, sabe, eu tava usando cocaína diariamente, sabe, o álcool, tudo. E tava dando muito problema, assim, escapei de alguns incidentes envolvendo crimes e coisas assim, então... Aí eu vi que eu não ia conseguir mais sair daquilo ali. E aí eu pedi ajuda. E aí, dia 27 de fevereiro de 2013, foi a primeira vez que eu fui na igreja. Lá em Santo Anjo, era o irmão Marcos Melo, que era pastor lá. E aí eu fiz a minha primeira terapia e saí daquela noite lá com uma Bíblia, com a minha primeira Bíblia. E cheguei em casa, a minha irmã tomou um susto, porque eu chegava em casa sempre com 1 litro de cerveja, de uísque, e aquele dia eu cheguei com uma Bíblia. E ela tomou um susto, né? Foi inédito. Agora enlouqueceu total. Ela foi inédito. Não, na hora até ela não falou, ela ficou feliz na hora, né? Mas o problema foi logo depois, porque aí eu me atirei de cabeça na palavra, sabe? E aí o que me chamou realmente pro reino foram 2 coisas. A primeira foi a experiência que eu tive com a palavra. Eu fui instruído a ler o Evangelho de João, primeiramente, né, como a gente tem essa direção do Espírito, e eu tinha uma coisa dentro de mim assim que não podia escurecer, tipo lobisomem, sabe? Quando cai a noite, sim, eu entrava em possessão e ninguém me segurava, eu só voltava para casa no outro dia, ou às vezes ficava 3, 4, 5 dias fora de casa. E na quinta-feira, eu li a palavra na quarta, estive lá na igreja, e na quinta-feira eu li a palavra de manhã, poucos versículos ali de João, né? E quando chegou na quinta de noite, eu não tive vontade de sair. Eu não tive vontade de beber. E cerca de 9 horas da noite eu estava dormindo. E isso era inédito para mim, sabe? Isso era um milagre. Era um milagre. Na minha vida, para mim, era um milagre. E aí eu fiz 3 dias isso. E os 3 dias eu dormia cedo e acordava de manhã bem com vontade de trabalhar, coisa que eu não tinha mais vontade de trabalhar. Aí eu trabalhava com meu irmão e eu mentia para ele que estava doente, mas não é que eu não tinha condição. Passava a noite inteira, né, na rua. E aí aquilo mudou. E aí nesses 3 dias foi uma análise assim racional, questão de inteligência. E eu olhei para a palavra e eu tirei a minha própria conclusão de, bom, eu estou há 31 anos da minha vida dessa forma. Estou aí agora há cerca de 6 anos mais ou menos lutando, sofrendo. Nunca ninguém conseguiu fazer isso comigo. E 3 dias eu li poucos versículos. Se em 3 dias essa palavra me segurou e me centrou e fez isso que está fazendo na minha vida, imagina se eu levar ela a sério. E aí foi o que eu tomei. Tomei aquela decisão, chamei o pastor e disse, eu quero levar a sério isso aqui. Como é que eu faço? O que eu faço? E aí, claro, na época ele tinha me dado 2 versículos, que o primeiro foi Oséias 4:6 e o segundo João 8:32. E aí ele disse, segue em João 8:32. Segue conhecendo a verdade, o caminho e a vida. E aí naquela segunda semana eu já perguntei para ele como que eu fazia para ajudar a obra, né, na questão assim financeiramente, né. E aí ele me explicou, então dali eu já comecei a dizimar também, a ofertar. E dia 13 de abril tinha um encontro, eu fui convidado, eu aceitei o convite, e esse encontro era em Santa Maria. E aí dia 13 de abril de 2013 foi o dia que eu me batizei. Em Santa Maria, me batizei ali no hotel que saiu os encontros, eu não lembro o nome do hotel.
E dali para frente, então, começou a minha caminhada com o Senhor de tratamento, né? E aí eu entrei, assim, numa experiência de 11 meses, irmão. 11 meses, assim, foram tratamento de Jó. Era um dia pior que o outro. Mas assim, ó, eu acordava às 8 horas da manhã, eu consagrava um jejum e das 8 ao meio-dia eu lia a Bíblia. Aí de meio-dia eu escutava louvor, ministração, o primeiro CD, que então foi a segunda coisa que me firmou no reino, foi o CD Consagração. Foi um material assim que mudou a minha mente, sabe? Porque ele falava sobre levantar os muros, sobre você discernir o que é santo, o que é profano, deixar entrar na tua mente só o que é santo, fechar a porta porque é o profano, sabe? Então foi um CD assim que me ajudou muito no início, sabe? O CD Consagração. Realmente, né? Esse CD e logo tu sair daquele primeiro passo com Deus e logo já ser instruído nesses materiais nos ajuda muito a desenvolver, né, a vida com Deus. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, porque com certeza o Senhor vai continuar trabalhando nos nossos corações, porque é muito interessante, né, o poder que a palavra tem de nos libertar. Por isso que não são homens, né, que fazem a obra. Não é porque tem uma presença de determinada pessoa ali junto contigo, mas é a palavra que tem poder de transformação. Então, fique conosco. Janela do Céu.